A paz do Senhor para todos os nossos internautas, aos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida. O assunto de hoje nós vamos falar sobre a questão do purgatório. Eu recebo muitas perguntas sobre alguns assuntos e estou tentando responder. Questão de purgatório, porque nós evangélicos não pregamos, não ensinamos sobre o purgatório? A resposta ela é muito simples, porque purgatório não é bíblico. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. Não existe base bíblica para anunciar sobre o purgatório. É por isso que nós evangélicos não pregamos. Nós pregamos que o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, tem poder para perdoar os pecados e limpar o homem de toda sujeira, de todo pecado. Nós pregamos sobre a purificação através do sangue de Jesus, quando o ser humano converte o seu caminho, quando ele está andando e trilhando caminhos de pecado, e ele converte o seu caminho, entregando-se a sua vida a Jesus, e passa a andar de acordo com as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Então, essa pessoa que nasce de novo e se entrega a Jesus e pede o perdão de Deus, tem os seus pecados perdoados e tem uma nova vida em Cristo, uma nova vida, um novo nascimento. Não existe a palavra purgatório na Bíblia, é por isso que não pregamos sobre o purgatório, porque não há base bíblica para isso, que alguém morre. Não existem textos bíblicos que vai dizer que alguém morre e depois a alma vai para um lugar onde vai se purificar, sofrer, purgar um pouco os seus pecados para depois se purificar, para depois subir. Se eu disser que o ser humano morre e vai se purificar depois da morte para depois subir ao céu, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não tem valor para perdoar pecados. Eu estou dizendo que Jesus é fraco. Por quê? Porque o ser humano já não é salvo por ele. O ser humano morre e então ele vai se purificar para poder depois subir para o céu. É como se eu estivesse anulando o sacrifício de Jesus, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. A Bíblia nos diz, a Bíblia Sagrada nos responde acerca do purgatório. 1 João, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos orienta. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, o sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus no Calvário foi para a nossa salvação. É Jesus quem perdoa os nossos pecados. Eu não tenho que me purificar depois da morte para depois ser salvo, porque assim eu anularia o sacrifício de Jesus. Mas nós acreditamos que a salvação é por meio de Jesus somente. E Jesus é quem perdoa os nossos pecados e quem nos redime para uma nova vida com Deus, onde nós vamos andar em novidade de vida após um novo nascimento. Um nascimento através da água e do Espírito, através da palavra de Deus, onde nós vamos andar de acordo com os princípios das Escrituras, de acordo com os valores do Evangelho. Então nós não pregamos a questão do purgatório por causa disso, porque não há base bíblica nenhuma para isso, porque o ensinamento sobre o purgatório foi criado no ano 503 depois de Cristo, ou seja, a igreja primitiva não pregou sobre purgatório, os apóstolos não ensinaram sobre purgatório, Jesus não ensina sobre purgatório, na Bíblia não existe a palavra purgatório, a igreja primitiva não pregou sobre esse assunto, não ensinou sobre esse assunto. Mais de 500 anos depois de Cristo, no ano 503 depois de Cristo, então começaram-se a ensinar a ideia de purgatório, mas sem base bíblica. E nós evangélicos, estudantes da Bíblia Sagrada, pesquisadores das Santas Escrituras, não admitimos, não aceitamos e não pregamos
a questão do purgatório porque não há base bíblica. Nós acreditamos no poder do sangue de Jesus, que purifica os nossos pecados e que nos traz de volta a Deus e que nos leva ao céu. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz e não por uma purificação após a morte, purgatório. Nós não acreditamos assim. Então, que essa videoaula de hoje possa ser uma bênção de Deus para a tua vida. Eu espero que isso esteja esclarecendo os seus corações, que você possa aprender sobre as verdades do Evangelho, porque Deus tem vida e vida com abundância para você. Que Deus abençoe todos vocês e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.